Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Enzo Fioretti, faço parte da plataforma Connected Smart City. Eu sou o entrevistador de hoje no Conecta Talks, que é uma iniciativa da plataforma que, ao integrar com seu ecossistema, acelera o processo do desenvolvimento de cidades inteligentes aqui no Brasil. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com o Roberto Spaces Cardoso, que é o CEO e fundador da Cipópolis. Então, antes de começar, eu queria agradecer. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bom? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, obrigado também a todos que estão assistindo. Perfeito. Bom, eu acho que seria interessante começar falando um pouco sobre Cipópolis em si. Ela é uma das parceiras de longa data do Connected Smart Cities, tem como foco o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras para o avanço da mobilidade urbana e para a construção de cidades inteligentes. Então, acho que você poderia comentar um pouco sobre como começou, quais foram os primeiros passos. Tá. A gente começou as Pops em 2014, assim, começamos a ter ideia, na verdade, em 2013, para lembrar um pouco o contexto da época, foi aquele período em que tiveram as manifestações em diversas cidades do Brasil, pedindo melhoria na qualidade do transporte público e tal, e aí eu estava fora do Brasil, eu tinha feito meu doutorado fora, e eu estava trabalhando com transporte público fora do Brasil, aquelas manifestações, aquela reclamação, aquele mal-estar que tinha na sociedade em relação à qualidade da mobilidade, do serviço de mobilidade de transporte público, aquilo começou a incomodar, também me incomodar, porque eu estava trabalhando com isso, comecei a conversar com alguns amigos, descobri que tinham outros colegas de faculdade aqui no Brasil também, trabalhando na mesma área, e a gente aí resolveu se juntar para tentar usar aí os avanços que existiam na área de computação, de ciência de dados e tal, tentar usar isso para melhorar a experiência do transporte público, melhorar um pouco a qualidade do transporte público. E aí a gente começou a Cipópolis oficialmente em abril de 2014, né? Mas já vinha desde final de 2013, começo de 2014, a gente já estava com a ideia. Então começamos a Cipópolis em abril de 2014, primeiro fazendo plataforma de informação ao passageiro, aplicativos e tal, que na época era uma coisa que estava começando e a gente, como passageiro de ônibus, usuário de ônibus, a gente tinha muita dificuldade em saber, né, a hora que o ônibus ia passar, quanto tempo ia demorar, esse tipo de coisa. Mas no processo de desenvolver esse tipo de sistema, a gente teve contato com prefeituras e a gente percebeu que não eram só os passageiros que não tinham informação, as prefeituras também tinham dificuldade em administrar a rede de transporte público, então tinham dificuldade em identificar problemas e corrigir e avaliar se as medidas que eles estavam tomando para corrigir os problemas tinham algum resultado e estavam contribuindo para melhorar o sistema de transporte público. E aí foi aí que a gente começou, então, a se dedicar a desenvolver plataformas aí de análise de dados para as prefeituras, para os gestores públicos, né? Inicialmente na área de mobilidade, e aí desde 2020 a gente tem também outros produtos para outras áreas da gestão pública, mas sempre integrando dados, analisando dados e facilitando o uso de dados no dia a dia da administração pública para tomada de decisão. E vocês atuam tanto com as pessoas que estão em uma ponta, na ponta de tomar as decisões pela gestão pública, e vocês também atuam diretamente com o consumidor final, com o cliente final, a pessoa que vai lá, está esperando o ônibus de alguma forma. A gente sempre tenta, o nosso objetivo principal é atender à necessidade do poder público, né? Então, ajudar o gestor público a tomar decisão, mas uma das atividades e uma das necessidades que a administração pública tem é de prestar conta para a população, é de divulgar informação para a população. Então, nossos produtos geralmente têm alguma interface de informação para o usuário do transporte público ou para o cidadão que quer consultar, quer saber alguma informação, às vezes para o empresário que quer alguma informação da cidade para criar um negócio, começar uma empresa e tal. Então, uma das interfaces que os nossos produtos têm é sempre com a população, com o cidadão, para essa transparência, prestação de contas e divulgação de informações aí por parte do poder público para o cidadão. Putz, perfeito. É muito bacana ver que tem empresas que se importam de fato com essa transparência, então, putz, parabéns. A gente está agora para bater 10 anos da fundação da Cipópolis, e acho que seria bacana comentar um pouco quais iniciativas que vocês promovem, tanto para a digitalização de serviços públicos, quanto na melhoria para o atendimento ao cidadão e o fortalecimento do conceito de Smart Cities. Então,
essas três áreas, como que vocês atuam dentro dessas três áreas de uma maneira mais prática, digamos assim? Na área de mobilidade, a gente tem vários cases aí com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde a gente integrou dados e ajudou essas cidades a desenvolverem políticas públicas e medidas de gestão do transporte público para melhoria da qualidade em diversos momentos diferentes. Então, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, a gente apoiou a cidade num processo de avaliação de faixa exclusiva de ônibus e de implementação de novas faixas, identificação de lugares para implementar novas faixas exclusivas de ônibus para melhorar o desempenho de algumas linhas e do transporte público em algumas áreas da cidade. Em Belo Horizonte, durante a pandemia de Covid, a gente ajudou a cidade a entender também melhor a demanda e a oferta de transporte público no período da pandemia, e com toda a dinâmica da pandemia da cidade mudando a forma de funcionar e a forma das pessoas se moverem de um mês para outro, né? A dinâmica mudava muito rapidamente assim, durante a pandemia, e a plataforma nossa de análise e processamento de dados de mobilidade em tempo real, ela ajudava um pouco a cidade a entender essa dinâmica, a entender também pontos de lentidão, fazer a reprogramação dos semáforos de algumas avenidas de Belo Horizonte para favorecer o transporte público e conseguir atender a população durante esses anos aí, de mudanças nos padrões de movimento das pessoas, né, durante a pandemia de Covid. No Rio de Janeiro, a gente apoiou também agora a prefeitura a fazer o planejamento da eletrificação da rede de transporte público do Rio de Janeiro, então também o processo de conversão de ônibus a combustão para ônibus elétrico e o planejamento de quais linhas tem mais vantagens, são mais vantajosas na operação elétrica, dimensionamento de frota, estimativa de custos, faseamento da eletrificação, também usando dados de operação para que esse dimensionamento da frota refletisse as condições de operação real dos ônibus, os tempos de viagem, as velocidades médias que os ônibus operam no dia a dia, né, que isso fosse usado como base para o dimensionamento da frota, para que a frota pudesse fornecer o serviço nas condições reais de operação. Então, na área de mobilidade, a gente tem outros ainda cases, mas acho que esses são os mais interessantes, dão um pouco de ideia do tipo de trabalho que a gente faz. A gente também tem essa outra plataforma de integração de dados de outras áreas da cidade, geração de indicadores. A gente está trabalhando muito na geração de indicadores para a certificação de cidades inteligentes. Então, algumas cidades estão procurando se certificar e procurando ter ferramentas que gerem os indicadores que são descritos nas normas, né, nas normas ISO, ABNT de cidades inteligentes. E aí tem uma série de indicadores que são difíceis de calcular, que exigem uma análise um pouco mais refinada, combinar algumas bases de dados diferentes. Então, a gente apoiou a cidade, por exemplo, de Pindamonhangaba, na geração de alguns indicadores aí que são necessários para a certificação de cidades inteligentes. E estamos também apoiando outras cidades na geração de indicadores de plano diretor, de métricas ali de avaliação da gestão pública e das políticas públicas do município. Nossa, é muito interessante e deve ser muito desafiador, porque você, por mais que seja os mesmos números, as mesmas lógicas, você não pode utilizar a mesma lógica que você vai usar, por exemplo, em São Paulo, para você usar no Rio de Janeiro, em BH, então você tem que ser muito regional, você tem que saber atuar regionalmente. As realidades são muito diferentes das cidades, né? Mesmo sendo capitais, as preocupações, os temas que estão em pauta, né? Mesmo numa área de mobilidade, assim, você pode imaginar, é um tema único, mas na área de mobilidade as dores são totalmente diferentes, né? Com certeza. O que acontece no Rio de Janeiro e o que a prefeitura está tentando melhorar no Rio de Janeiro é diferente do que é o tema em São Paulo, do que é em Belo Horizonte. Então, a gente tem ali alguns relatórios que a gente acaba gerando para atacar a dor ali específica da cidade, mas como a plataforma ela é uma plataforma SaaS em nuvem, a vantagem que a gente tem é que todas as análises que a gente faz para uma cidade, ela acaba sendo disponibilizada para todas as cidades. Então, quando outra cidade acaba tendo aquele problema ou tem que prestar
focalizar mais num aspecto ali da mobilidade urbana, os relatórios ali que foram desenvolvidos para uma outra cidade já estão disponíveis, ela pode também usar aqueles dados para tomar de decisão dela. Bacana, você já tem um modus operandi preparado antes de efetivamente ter que usar ele. É Bacana. isso. Eu acho que isso serve como um gancho para falar um pouco sobre a nona edição do Prêmio Connected Smart Cities. É um prêmio que tem como objetivo incentivar as discussões, as ideias e práticas que são comprometidas com o desenvolvimento de cidades inteligentes aqui no Brasil. Inclusive, acho que vale ressaltar que as inscrições para participar do prêmio estão abertas até o dia 29 de maio, podem ser acessadas através do link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que seria interessante a gente saber um pouco mais sobre a Cipópolis, claro que já ganhou edições passadas. Se você puder compartilhar um pouco sobre como foi essa sua experiência no prêmio, quais são as expectativas para a próxima edição, acho que seria bem bacana. A gente teve essa felicidade aí de ganhar o prêmio logo no começo da empresa, na categoria de negócios pré-operacionais. Na mesma edição, quem ganhou o prêmio na categoria operacional foi o Colab.re, né? Que é uma plataforma também fantástica ali de interação com o cidadão e tal. Então foi muito legal, porque a gente teve primeiro ali contato com uma outra startup que já estava num nível um pouco mais avançado do que a gente, então pudemos trocar com eles, e até hoje a gente ainda de vez em quando tem contato com o pessoal do Colab, que são super legais e abertos, e isso gerou também uma exposição para a gente muito boa no começo. Também a gente pôde participar de outras edições do Connected, é um evento que a gente gosta muito de participar. Acho que é um evento que tem uma audiência super qualificada, é um local ali onde a gente consegue encontrar pessoas de diversas cidades do Brasil, gente que a gente tem contato ali no dia a dia por call, remoto, e-mail, tal. Ali é uma oportunidade, vem gente do Brasil inteiro de encontrar as pessoas pessoalmente, se atualizar sobre os projetos da cidade, sobre os processos, como estão andando. Então, isso foi muito importante na nossa trajetória, até na nossa trajetória de empresa, de aquisição. Muita coisa que aconteceu com a gente aconteceu durante ali um Connected ou por causa do Connected. Então, foi bem importante a exposição que a gente teve, a possibilidade de participação, e a gente, tenta sempre estar presente no Connected. São eventos onde a gente faz muito contato, desenvolve muito negócio, muito negócio sai de conversas que a gente tem no Connected com os clientes nossos. Então, acho que as empresas aí que estão se inscrevendo tem que levar isso em conta. É uma oportunidade bem importante que para a gente ajudou bastante no nosso desenvolvimento do nosso negócio. Show de bola. Você comentou um pouco sobre o evento nacional. O evento nacional esse ano acontece nos dias 4 e 5 de setembro, aqui em São Paulo, lá no Centro de Exposições Frei Caneca. A gente já tem a programação preliminar já estruturada, mas eu queria saber de você quais temas você elencaria como essenciais para os debates, painéis, mesas redondas, que você acha que não pode faltar? Assim, na área que a gente atua, né, e os problemas que a gente tenta ajudar as cidades a resolver, a gente tem agora dois temas assim que eu acho que são os principais. Um mais ligado a um contexto global, que eu acho que é essa parte de redução de emissões e de atingir metas de redução, metas de descarbonização, tornar as cidades menos agressivas ao meio ambiente, menos poluentes. Isso é algo que no mundo todo se fala, as cidades do mundo inteiro estão tomando ações. É uma mudança gigantesca de comportamento, é algo que não vai ser do dia para a noite que vai ser conseguido, vai ter conflito, não vai ser um avanço linear na direção de cidades mais sustentáveis, que se integram melhor ao meio ambiente. Isso vai ser um processo que vai ter idas e vindas, então vai demorar, é complicado, e quanto mais a gente demorar para começar, mais difícil vai ser e mais doloroso vai ser o processo. Assim. Então, eu tenho ali contato com o que está acontecendo em algumas cidades, participei da COP ano passado, ano retrasado também. Eu vejo muita discussão de muita cidade ao redor do mundo de como mudar estrutura, como mudar modelo de desenvolvimento para se encaixar no modelo de desenvolvimento mais sustentável. E eu tenho a impressão que ainda no Brasil a gente está muito atrás nessas discussões. A gente está
pouco ousado, as coisas que a gente faz são muito pouco, são muito pequenas, são mudanças muito com pouco impacto e tal. Eu vejo muito mais ousadia em outras cidades ao redor do mundo que estão se posicionando numa liderança ali de transformação de cidades para cidades sustentáveis. Então, acho que esse é um ponto assim que as cidades brasileiras têm que avançar e que, onde a tecnologia é importantíssima para avaliar resultado, para dimensionar política, para identificar áreas de atuação na realidade de cada cidade, como a gente estava falando, né? Cada cidade tem problemas diferentes, mesmo na área ambiental. Então, acho que esse é um tema fundamental que tem ligação com esse contexto global, e um outro tema mais ligado ao contexto nacional, pós-Covid, é o tema da sustentabilidade do financiamento do transporte público, né? Então, durante a pandemia, houve uma reestruturação da cidade, uma mudança na forma das pessoas se deslocarem, o sistema de transporte público operou numa forma um pouco emergencial, com uma quantidade de passageiros muito menor e tendo que garantir uma oferta proporcionalmente grande para evitar lotação e evitar situações de risco de saúde para as pessoas. Isso causou ali um desbalanceamento entre receitas e despesas e custos de operação, e agora a gente está já passando por uma situação que está um pouco mais estável, mas que ela não é a mesma situação que a gente tinha antes da pandemia. Houve uma mudança estrutural ali no como as pessoas usam o transporte público, e isso tem impacto tanto nas receitas, quanto na estrutura, quanto na expansão do transporte público, que é um tema que conversa com o tema anterior, de cidades mais sustentáveis, mas que muitas redes, muitos sistemas estão quebrados ou operando precariamente ainda hoje, por falta de receita, por falta de recursos, e aí existe uma demanda ali de um novo pacto entre as diversas esferas de governo para a gente conseguir ter sistemas de transporte público de qualidade e que levem a cidade para um caminho de uma mobilidade mais sustentável, que não é o que, infelizmente, está acontecendo hoje no pós-Covid. A gente tem hoje cidades que têm menos participação do transporte público, mais participação de veículos privados do que era antes da pandemia, né? Então, a gente perdeu sustentabilidade na mobilidade durante essa transição, e a gente precisa repactuar, criar novas formas de desenvolver o sistema de transporte público com qualidade para ter mais, não só voltar à situação anterior, mas avançar numa mobilidade mais sustentável. Eu concordo 100%, ainda mais São Paulo, sendo a quarta maior cidade do mundo, ela pode servir tanto quanto uma vitrine para a gente expor o que a gente consegue fazer aqui dentro nessas áreas. Então, é muito importante que tanto as empresas privadas quanto o governo, nas três esferas, atuem juntos para a gente conseguir avançar e se tornar uma potência nesse quesito. A gente tem uma última... Assim, só fechando, assim, umas cidades grandes, assim, São Paulo, mas várias capitais ou cidades que querem tomar a frente, querem liderar processos e servirem de referência, elas têm que, né, esse é um processo que precisa, a gente ainda não tem uma cidade assim que está liderando um esforço para se tornar uma cidade mais sustentável, que tenha, então tem ali uma posição aí em aberto para alguém, para gestores públicos ali corajosos, inovadores, tomarem a frente e servirem de benchmark de sustentabilidade para outras cidades do Brasil. Eu concordo 100%. Fica até aí a dica para os gestores públicos. Roberto, para a gente encerrar, a gente pensou numa pergunta aqui que é muito interessante, a gente queria ouvir a sua perspectiva. Se você pudesse solucionar um problema nas cidades brasileiras, qual seria? Eu tenho esse bichinho da mobilidade aí desde moleque, assim, desde o meu projeto de formatura no colegial já tinha a ver com semáforo e mobilidade. Então, se eu pudesse, né, resolver, solucionar, tirar, ter menos carro poluente, eliminar a poluição de veículos a combustão, tirar o barulho, né, transformar o que for necessário de veículo em veículos não poluentes, silenciosos, e abrir espaço para a mobilidade ativa, ter uma cidade que tenha realmente espaço para o ciclista, não, por exemplo, algumas coisas que estão acontecendo em São Paulo, de até redução de espaço de ciclista, deixando áreas que são até perigosas, né?
A gente vê algumas cidades como, sei lá, Paris, algumas avenidas têm 2 faixas de rolagem para ciclistas, assim, né? Quer dizer, isso é estimular mesmo, né? Você tem Sim. espaço para mobilidade ativa, tem muita gente com bicicleta elétrica, que é um tipo de veículo que consome pouca energia e aumenta a possibilidade de acesso à cidade, né? Então, você transformar realmente as cidades para ter mais espaço para mobilidade ativa, mais espaço para as pessoas andarem de bicicleta, caminharem, e os veículos que forem necessários, eles forem uma tecnologia não poluente e silenciosa, tal. Acho que isso tem o potencial de mudar assim a cidade de uma forma que a gente tem dificuldade até de imaginar o choque que você tem quando você vai numa cidade que a eletricidade e a mobilidade elétrica é mais presente, a mobilidade ativa é mais presente, a forma que você consegue interagir, a experiência que você tem sem ruído, sem fumaça, e fora, né, as vantagens em termos de saúde, de expectativa de vida para a população. Acho que resolver o nó da mobilidade e ter mudar a estrutura, mudar o desenvolvimento da cidade para ter uma mobilidade sustentável, com espaço para mobilidade ativa, ela transforma a vida de todo cidadão automaticamente. Eu concordo, eu compactuo de que a mobilidade tem que ser a primeira peça do quebra-cabeça a gente alterar e vai começar um efeito cascata e as outras coisas vão se adaptando conforme o tempo, então foi muito interessante ouvir isso. A Mas não é gente... fácil, vai precisar de Uhum, investimento, né? Mas você claro. falou que é sonho, né? Então, sonho, tudo bem. Então, no sonho é possível, mas é claro que não é fácil, precisa de dinheiro, precisa de políticas de incentivo federais, assim, precisa de um esforço de várias esferas para a mesma direção, para que isso comece a virar realidade, né? Mas acho que é um ponto assim que é chave para a gente começar essa transformação das cidades. Sim, eu concordo 100%. A gente está agora entrando na reta final, Roberto. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no programa de hoje. Eu não sei se você tem algum último comentário, algum último ponto que você gostaria de fazer. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, o convite para falar com vocês, bater esse papo hoje, e também fico à disposição aí para, eventualmente, outras conversas e outras discussões que a gente possa contribuir de alguma forma. Obrigado aí pelo espaço. Não, perfeito. Com certeza vocês vão estar aqui presente. Eu queria agradecer também a todos pela audiência. A gente se vê no próximo Conecta Talks e até mais. Obrigado.